Olá, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes, prontinhos, preparados para a nossa sétima aula. Pessoal, relembrando para vocês, ficou faltando as questões 8 e 9 do material anterior, que são questões envolvendo fração do tempo, que eu achei legal continuar, porque inclusive talvez será necessário esse conceito ao longo da aulinha de hoje. Então, lembrando que hoje nós terminamos o assunto fração. Tá certo? E como eu prometi com vocês, eu fiz uma mudança do nosso curso. Então, em vez de colocar deveres de casas, nós fechamos o primeiro bloco do nosso simulado. Então, simulado 1, que você vai estar lá no linkzinho simulados, vou pedir o pessoal para criar. E logo depois eu vou fazer a correção. Agora, por favor, gente, faz a resolução do simulado, depois assiste a correção. Vocês vão observar que no simulado não tem gabarito. O objetivo é vocês tentarem criar o seu próprio gabarito. Depois assiste o vídeo comentando. E qualquer dúvida, estou à disposição a vocês por e-mail. Beleza? O e-mail consta aí na página do curso, é professor por extenso, brunovilar@yahoo.com.br. Lembrando que o Vilar é com 2 L's. Beleza? Então põe na telinha, vamos brincar um pouquinho aí. Oitava questão. E diz assim: suponha que a jornada de trabalho de uma pessoa seja de 8 horas diárias. Certo dia, ela chegou ao trabalho quando eram decorridos 11h36 do dia. Saiu para almoçar às 12h15 e retornou ao trabalho às 13 horas. Se foi para casa quando eram decorridos 2/3 do mesmo dia. Então, sua jornada e aquela situação que eu comentei com vocês. Nós vamos trabalhar o tempo inicial, depois do tempo final. E acho melhor a resolução de subtrair esses tempos. Vamos botar aqui o início, 11h36 do dia. Então, o nosso início. Do dia. Então, 11h36 vezes quanto? 24. E por que 24, Bruno? Porque um dia possui 24 horas. Se vocês me permitem, eu posso simplificar aqui por 12. 24 por 12 vai dar 2. 36 por 12 é igual a 3. Então teremos 11/3 vezes 2. E aí teremos 22/3 de hora. Então, ó, o início da minha jornada foi 22/3 de hora. Foi o início de tudo que nós temos. O final nosso, na telinha, ele terminou, ele foi para casa quando eram decorridos, vou tirar aqui o pontinho, 2/3 do mesmo dia. Então vamos aqui. 2/3 do dia. Então nesse caso, 2/3 vezes 24. 24 por 3 é igual a 8. 3 por 3 dá 1. Então 2 vezes 8 é igual a 16 horas. Então, gente, vamos lá? Matar a nossa relaçãozinha? Tempo final menos o tempo inicial. E essa fração encontrada, ela vai fornecer a fração da minha jornada. Então aqui subentende que é 1. O MC de 1 em 3 é igual a 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 16, 48. Menos 3 por 3 dá 1, vezes 22, 22. Que é igual a 26/3 de hora.
Beleza? Tranquilos? Então, 26 terços de hora, vamos transformar isso em horas e minutos. Vamos relembrar os velhos tempos. Aula passada. 26 dividido por 3. E aquela mesma história. Não existe dificuldade na divisão. Existe dificuldade na multiplicação. Porque nós vamos pegar um número, multiplicar por 3. E esse número tem que ser igual ou chegar o mais perto possível do 26. Então, seria nesse caso 8. Porque 8 vezes 3 é igual a 24. Então, 26 menos 24 dá 2. Então, nós temos 8 horas. Ó, e 2 terços de hora. Esse 3 é esse daqui. Nós não podemos esquecer que esse resto aqui é o nosso numerador. Então, 26 terços de hora significa dizer 8 horas e 2 terços de hora. Então, nessa relação aí, 2 terços de hora. 1 hora corresponde a 60 minutos. Minutos. Nós temos 8 horas e 40 minutos. Então essa foi a jornada de trabalho. E você deve estar aí nervoso, gritando em casa. Bruno, mas você esqueceu do almoço. Eu não esqueci, gente. Primeiro eu calculei a fração inicial, depois a fração final e observei a diferença. Então a jornada, da hora que ele chegou até a hora que ele saiu, ele teve uma jornada de 8 horas e 40 minutos. Só que eu tenho um probleminha aí, põe na tela. Ele parou para almoçar. E esse almoço, ó, não entra na jornada de trabalho. Então ele saiu 12 horas e 15 e voltou às 13 horas. Ou seja, ele almoçou durante 45 minutos. Então vamos aqui, rapidinho, dar aquela paradinha especial para copiar a primeira relação início, final. Põe lá depois no segundo quadrinho, que eu vou apagar aqui. E aí, novamente, aquela paradinha especial para copiar. Então, lembrando que o almoço correspondeu a 45 minutos. Então, nós temos 8 horas e 40 minutos menos 45 minutos. E eu comentei com vocês uma situação interessante. Qual foi a situação que nós temos? Quando esse rapaz aqui for menor do que o de baixo, eu tenho que roubar do outro lado. Então eu tiro 1 hora e aumento 60 minutos. Não pode esquecer disso. Quando o número de cima da coluna for menor do que o de baixo, eu roubo do lado. Então 1 hora corresponde a 60 minutos. Então eu vou colocar 7 horas e 40 mais 60, 100, menos 45. Então nós temos 7 horas e 55 minutos. Então esse foi o tempo da jornada dessa pessoa. Durante esse dia, abatendo o período que ela parou para almoçar, ela trabalhou durante 7 horas e 55 minutos. Tranquilos? Beleza? Põe na telinha. Opa. Não esqueça, ó, suponha que a jornada de trabalho de uma pessoa seja de 8 horas diárias. Então sua jornada deixou de ser cumprida, pois faltaram 7 horas e 5 minutos, porque na verdade ela só trabalhou apenas 7 horas e 55 minutos. Quando, de acordo com o texto, a jornada de trabalho corresponde a
8 horas. Então aí você deveria ter marcado a alternativa de letra E ou letra E. Ok? E aí a saideira da aula passada, põe aí a 9ª questão. Deixa eu só apagar aqui o quadro. E confio em vocês que vocês montaram esse processozinho aí da nossa 9ª questão, sabendo que questões como essa são muito importantes. Inclusive, algumas bancas hoje já misturam até com razão. Eu vou trazer também um pouco na aula de razão essa relação de fração do tempo. Eu até digo, gente, quanto maior a quantidade de questões de uma prova de matemática, melhor é. Eu falei isso uma vez, o aluno disse que eu era doido. Bruno, é melhor fazer 20 questões do que 5? Com certeza, porque 20 questões na prova, ele vai trabalhar um assunto por questão. Quando ele coloca 5 questões para o mesmo catatal de assuntos, aí na mesma questão você vai ter 2, 3 assuntos. E aí fica um pouco mais pesado até a própria questão. Então, por isso, que quanto maior a quantidade, melhor. Porque aí, obrigatoriamente, as questões têm que ser mais fáceis devido ao tempo de prova. Então, tem que ficar ligado nisso. Põe na telinha aí, vamos dar uma lida. Nossa 9ª questão. Então, certo dia, Jairo comentou com seu colega Luiz: hoje, eu trabalhei o equivalente a 4/9 do dia, enquanto você trabalhou apenas o equivalente a 7/20 do dia. Com base nessa informação, quanto tempo Jairo trabalhou a mais que Luiz? Então vamos pegar Jairo. Jairo trabalhou 4/9 do dia. Vamos colocar aqui. Jairo. Então, 4/9 vezes 24. Por 3 dá 8. Por 3 vai dar 3. Nós temos 4/3 vezes 8. A fração de horas correspondente a ele é 32/3 de hora. Então, Jairo aí, 4/9 do dia. Lembrando que o dia possui 24 horas. Então, 4/9 vezes 24. Cortamos aí. 24 por 3 é igual a 8. 9 por 3 dá 3. 4 vezes 8 é igual a 32/3 de hora. Põe na telinha. Então, Jairo comentou com seu colega Luiz. Então, eu trabalhei. Então, Jairo. Enquanto você, Luiz, trabalhou apenas o equivalente a 7/20 do dia. Então, Luiz, 7 do dia. O 4, vamos ter 6. O 4, 5. Lembrando que simplificar é o mesmo número dividir em cima e embaixo. E eu posso simplificar uma fração ou uma multiplicação entre frações. São as duas situações que nós temos a simplificação. Então, 7/5 vezes 6. 7 vezes 6 é igual a 42 sobre 5 horas. Então, Luiz trabalhou 42/5 de hora, enquanto Jairo trabalhou 32/3 de hora. Ele quer saber quanto tempo Jairo trabalhou a mais, ou seja, ele quer saber a diferença dos tempos. Então, nós vamos fazer a diferença dos tempos. Vamos colocar aqui. O tempo de Jairo menos o tempo de Luiz. MC aqui é igual a 15. Por que 15? 3 e 5 não possuem divisor comum. Não possuindo divisor comum, o MC é o produto entre eles. Então nós temos 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 32, 160. Menos 15 por 5 dá 3, vezes 42, 126. 4, 34. 34 quinzeavos de hora. Então, 15 por 3 é igual a 5, 32 vezes 5, 160. 15 por 5 é igual a 3.
vezes 42, 126. Então, nós temos aí 34 quinzeavos de hora. Vamos brincar? Ou seja, vamos transformar? Ok? Vamos dividir? 15 vezes 2, 30. 34 menos 30, 4. 2 horas e 4 quinzeavos de hora. E aí é tranquilo, porque nós vamos pegar agora e transformar a relação. Como assim? 4 quinzeavos de hora, multiplicar por 60. 60 dividido por 15 é igual a 4. 15 por 15 dá 1. Então 4 vezes 4 é igual a 16 minutos. Então nós temos 2 horas e 16 minutos. E essa será a nossa respostazinha correta. É o tempo que cada um trabalhou na situação. Ou desculpa, é a diferença do tempo entre eles. Então 2 horas e 16 minutos. Dá aquela paradinha especial para copiar. E aí eu queria fazer um comentáriozinho interessante da seguinte situação. Gente, esse processo aí, só para matarmos a situação, é o processo mais fácil e rápido. Calcula a diferença das frações e mete brasa. Só uma observação, você que ficou nessa dúvida aí. Você que pegou e transformou essa fração daqui, gente, ó, você que quis transformar, vou colocar aqui uma observação, porque um detalhe que nós esquecemos, tira a calculadora da vida da gente. Quando estiver estudando para concurso, não pode. Então, olha só, 3 vezes 1 é 3, 3 menos 3 é 0, desce o 2. Eu comentei com vocês, meus amigos, que quando desce um número, é obrigação sua realizar a divisão. Descer um número, acabou a história. Tem que realizar a divisão. Mas, Bruno, 2 é menor do que 3, não tem problema. Coloco 0. 0 vezes 3, 0. Então aqui, ó, 10 horas e 2 terços de hora. Então eu fiz essa observaçãozinha porque o pessoal me pergunta muito isso em aula. Pô, Bruno, mas eu acho que se fosse sua dica, sua segunda sugestão, não está legal. Porque eu fiz isso e não deu certo. E aí talvez tenha sido esse erro aí. Então muito cuidado com isso. Principalmente o concurso público hoje cobra muito isso. Porque nós não temos o hábito de ficar fazendo as contas. Temos o hábito de usar a calculadora. Isso prejudica. Descer um número é a obrigação sua realizar a divisão. Se ele for menor do que esse de cá, do que o divisor, 0 embaixo. 0 vezes 3 é igual a 0. 2 menos 0, 2. Põe na telinha lá. Vamos marcar. Vamos marcar a nossa alternativa de letra B de bola. 2 horas e 16 minutos. Deixa eu ver se tem... Matamos aí, pode vir. Deixa eu trocar aqui. Porque vamos começar a nossa diversãozinha de hoje. Material da aula 7. Então vocês já observaram aí, vou pegar o piloto, as questõezinhas de torneiras. Questões de torneiras, gente, eu queria dar uma dica para vocês. Deixa eu só apagar aqui. Inspira, pensa no salário, na estabilidade. Vamos embora? Olha só. Existe uma coisa que é muito cobrada em prova, que é a fração da produção. O
que é a fração da produção? Por exemplo, meu amigo que está gravando agora à noite, Júlio. Júlio, você tem que trabalhar quantas horas? Ele é estagiário, trabalha 5 horas por dia. E aí Júlio trabalhou hoje apenas 2 horas. Qual foi a fração da produção de Júlio? Ele deveria trabalhar 5. Ele trabalhou apenas 2. Então ele só produziu 2/5, ou seja, 2/5. Então a fração da produção é isso, meus amigos. É a fração que eu produzi daquele tempo. Mas eu preciso saber duas coisas. O tempo total que ele deveria trabalhar, ou seja, o tempo total para a produção geral. Ele tem uma obrigação durante a semana de 5 horas regulares. E aí o que acontece? Ele trabalhou apenas 2 horas. Então ele trabalhou 2/5 nesse dia. Então por isso que a fração da produção é o tempo de funcionamento dividido pelo tempo total. E vocês não podem esquecer de uma dica que eu comentei com vocês. A fração da produção total, sempre que eu falar em fração total, esse valor é um valor igual a 1. Porque se a fração da produção é igual a 1, significa dizer que ele trabalhou as 5 horas e ele deveria trabalhar 5 horas. Então, o numerador é igual ao denominador, ou seja, ele cumpriu a sua obrigação, ele fechou o seu dia. Então, por isso que sempre que eu mencionar a fração total, ela sempre será igual a 1. Nós não podemos esquecer, gente, que o numerador é a quantidade de partes que eu utilizo, o denominador é a quantidade total. Então, se eu fiz o total, é porque o meu numerador é igual ao denominador. E divisão de números iguais, com exceção do zero, o resultado sempre ele é igual a 1. Tá certo? Então, dá aquela paradinha especial, porque essa é a relação aí que nós vamos utilizar para aquelas velhas e conhecidas questões de torneiras. Quem é concursando, que se preze, já viu questõezinhas sobre torneira. Então eu vou mostrar duas opções para você responder esse tipo de questão. E é interessante que você tenha essa noção das duas, porque uma é um macete, ou seja, um processo simplificado, mas eu só posso utilizar em casos específicos. Inclusive, eu queria até alertar vocês assim, eu trabalho muitos macetes ao longo do curso, mas eu também tenho que mostrar a realidade. Então nem todas as questões saem por macete. Eu não consigo visualizar ainda, pode ser que saia. Só que eu não posso, meus amigos, fazer com vocês uma coisa que eu não acho legal. Eu prezo por uma coisa muito importante, que é a credibilidade. Então não adianta eu chegar aqui e mostrar só questões macetosas e vocês virem essas questões, saírem daqui felizes e depois não dar prova pau. Meu objetivo aqui não é esse. Eu quero que depois desse curso você diga assim, matemática é uma coisa tranquila. Então, esse curso presencialmente eu já tenho há muito tempo em Salvador, e agora parei um pouquinho. E o mais feliz do curso era o pessoal que foi até o final comigo, melhorou significativamente a relação com matemática. Teve gente que acertava 1 a 2, até um colega Carlos, mesmo, me lembro muito de Carlos. Carlos não fazia concurso de matemática nem a pau. Ele fez o curso, Bruno, eu fiz porque meu colega me indicou você, eu vou fazer por fazer. Carlos, depois do curso, se esforçou também, e isso é importante, seu esforço. Ele começou a fechar as provas de matemática. Ele até brinca, agora eu só faço com matemática e eu vou bem. Mas o curso é importante, mas eu preciso de você. Eu preciso do seu estudo, do seu treinamento. Lembre-se que matemática é apenas uma questão de prática. Beleza? Vamos fazer essa primeira questãozinha do material de hoje. Pega vocês aí, põe na telinha. Vocês aí, meus amigos, pegam o material da aula 7 agora. Vocês estão estranhando aí o número 1. É porque nós estamos trabalhando agora o material da aula 7. Então, uma torneira enche um tanque em 3 horas e outra torneira enche em 6 horas. Se as duas forem abertas... Então, uma 3 horas, a outra em 6. E aí ele diz, se as duas forem abertas juntas
Em quanto tempo esse tanque ficará completamente cheio? E eu vou mostrar a vocês como é que você faz isso. Primeira opção. Vou botar assim, ó. A torneira 1, ela gasta 3 horas no total. A torneira 2, 6 horas. Aí você sempre faz essa suposição. Porque, meus amigos, ele informou o tempo de funcionamento de cada uma? Não. Ele só disse que a primeira gasta 3 horas e que a segunda gasta 6. Apenas isso que ele me informou. E ele quer saber qual é o tempo de funcionamento das duas juntas para encher esse tanque. Então nós vamos fazer uma suposição. Vamos supor, suposição, que esse tempo de funcionamento, e você sempre vai trabalhar com o tempo 1, no momento que a questão não lhe informar um valor, você sempre vai trabalhar com 1. Esse é o princípio. Então, a torneira 1, em 1 hora de funcionamento, esse 1 foi eu que escolhi, e você sempre vai escolher 1. A torneira 1, em 1 hora, ela produz 1/3. Por quê? O tempo total da torneira 1 é igual a 3 horas, e ela funcionou, por suposição, 1 hora. Fique tranquilo, sempre assim. A torneira 2, ela vai produzir em 1 hora 1/6. Porque o tempo total de funcionamento é igual a 6 e eu considerei funcionando 1 hora. Alguns professores dizem isso. Inverta, some, inverta. É uma opção de resolução? É. Inverta, some, inverta. Então vamos somar as frações. O MC de 3 e 6 é igual a 6. 6 por 3 é igual a 2. Mais 6 por 6 dá 1 vezes 1 a 1, 3/6. Eu vou simplificar por 3 e encontrei 1/2. O que significa dizer esse 1/2? Eu não considerei que o tempo de funcionamento foi 1 hora. Então significa dizer que 1 hora, elas juntas produzem 1/2 do tanque. Então essa é a conclusão que eu tenho. Em 1 hora, as duas torneiras produzem 1/2, ou seja, produzem a metade do tanque. Essa é a relação que nós temos aí. 1 hora, elas produzem 1/2. Tranquilos? Então vamos segurar um pouquinho aí. Eu te espero no segundo bloco para desenvolver essa relaçãozinha aí.